Gente, nós temos hoje grandes políticos, grandes juízes, grandes promotores, grandes defensores públicos que têm ligações com o crime organizado, né. E não só tem ligações com o crime organizado, o PCC tem cursinho para passar em concurso público e grandes estruturas de financiamento de campanha de parlamentares, de prefeitos, de vereadores. Eles têm contratos bilionários no setor de lixo, no setor de transportes, distribuidoras de combustível, né. Hoje, eu vejo assim que os primeiros empreendimentos era para você lavar dinheiro do tráfico. Agora, o impulsionado pelo dinheiro do tráfico, tem lucro próprio já os É negócios. lógico, é. Eu assim, ele utilizou o capital de investimento do tráfico para tornar empresas competitivas no mercado. Então assim, é de um nível de complexidade, de poder, muito grande. E não é exagero dizer que a gente caminha para um narco-estado, né. A gente teve a operação Grito Falso aqui do Ministério Público de São Paulo, desarticulando uma ONG do PCC que tinha um braço de propaganda que conseguiu emplacar um documentário do Netflix com entrevistas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não é exagero, não é alarmismo, não é um discurso hiperbólico, assim, de fato isso está acontecendo. O crime organizado está chegando cada vez mais em esferas maiores de poder. Agora, na Operação Carbono Oculto, a gente descobriu que o PCC é o responsável por fornecer o combustível das nossas aeronaves da FAB. É. Tem contratos para fornecer o combustível da Presidência da República. Grandes distribuidoras suspeitas de fazer repasse para grandes nomes da política nacional. Então, assim, nós estamos numa situação muito preocupante. E nessa semana, a PEC da blindagem, imagina, conversando com deputados que foram deputados de 88 a 2001, que foi quando vigorou parte do texto que aprovaram nessa semana, eles falaram o seguinte: nós revogamos justamente porque naquela época, gente do crime organizado começou a disputar a eleição para deputado federal para ter as suas ações trancadas. Nós revogamos por isso, a gente começou a ficar com medo de entrar nego aqui, e aí, na hora da votação para iniciar o processo criminal, ele fala: ou você vota ou eu te mato. Foi por isso que a gente voltou, acabou com esse texto constitucional de 88. E eles voltaram agora com um crime organizado muito mais poderoso, muito mais organizado e com muito mais dinheiro do que antes. Então, assim, se hoje já há parlamentares ligados com o crime organizado, você imagina com a aprovação dessa PEC, que eu espero que seja barrada no Senado, que eu inclusive impetrei um mandato de segurança para o Supremo barrar, e aqui eu acho que vale uma nota sobre isso, porque, pô, mas você não reclama que o Supremo fica se metendo em tudo, fica legislando quando não deve? Sim, com certeza. Só que o que eu tô fazendo não é ingressei no Supremo porque perdi a votação e não gostei do mérito da matéria. O mérito da matéria é constitucional, é, é, porque já foi o texto da Constituição de É. 88, é do constituinte originário. Eu não tô questionando o mérito, eu tô questionando o processo. Nós derrotamos o voto secreto para soltar político preso em votação na maioria da Câmara dos Deputados. Eles não tiveram o número de votos suficiente para aprovar o voto secreto. E aí sim eles fizeram uma manobra inconstitucional para ter uma nova votação quando a PEC deveria ter sido arquivada. Quando um texto é rejeitado, ele só pode ser votado na próxima sessão legislativa, ou seja, no ano que vem. E, em vez de arquivarem, fizeram uma emenda aglutinativa, que é, enfim, uma gambiarra para poder votar o texto de novo, intimidaram os deputados que não deram os votos para garantir o voto secreto, e aí aprovaram o novo texto. E o relator subiu na tribuna para dar a justificativa. E aí eu pensei, pô, ele vai dar um argumento jurídico, vai puxar, vai fazer algum malabarismo regimental ali para dizer que é legal. Mas não, o que o relator disse da tribuna é o seguinte: a votação não valeu porque nós tínhamos deputados que É, inesperadamente estavam dormindo. é. Falamos, como assim tem um deputado inesperadamente dormindo? Ele tropeçou no microfone de aparte da Câmara e capotou e dormiu? Primeiro que se o sujeito tá dormindo no meio da votação de uma mudança da Constituição, pelo amor de Deus, né? Num país sério, esse cara tinha que renunciar de vergonha. E segundo que, meu amigo, não é problema meu você perder uma votação porque tinha deputado do seu lado dormindo. Porra, eu perco votação toda semana. Também quero anular a minha falando que tinha aliado meu dormindo. Então, é o processo que eu tô questionando. A votação é ilegal, a votação é inconstitucional. E a Constituição estabelece o processo legislativo e se ele é desrespeitado, cabe sim ao Supremo intervir. O que não cabe ao Supremo intervir é quando a gente decide sobre o mérito da matéria,
Aí o PSOL acha ruim porque ele discordou e foi derrotado no voto e fala, olha, Supremo, aborto é ruim, aborto é bom, na verdade, né, na visão do PSOL, nós fomos derrotados nessa votação, decida por mim. Droga é bom, nós fomos derrotados nessa votação, decida por mim. O marco temporal de terras indígenas é ruim, eu perdi nessa votação, decida por mim. Eu não tô pedindo pro Supremo decidir por mim, eu tô falando, Supremo, nós derrotamos a matéria. A matéria não teve maioria de votos, por isso o processo é ilegal, e por isso você tem que devolver pro Congresso Nacional, pro Congresso só voltar a votar no ano que vem. Então, só para fechar o raciocínio, se a gente já tem o receio do Brasil se tornar um narco-estado, com essa PEC é uma garantia de passo acelerado a ponto da gente chegar num ponto de não retorno, que foi o que aconteceu na Itália. Foi aprovada a lei antimáfia lá, que juntava dois, já era organização criminosa, já era máfia, do tanto que eles endureceram a legislação, porque começou gente da Suprema Corte a ficar com medo que ministro do Supremo do crime organizado da máfia italiana fosse indicado. Ele falou, opa, estamos chegando nesse ponto. Ou a gente reverte esse cenário, a elite econômica também falou, estamos chegando nesse ponto. Ou a gente reverte esse cenário, ou nós seremos substituídos pelo crime organizado enquanto elite política, elite do judiciário e elite financeira. E a gente está chegando nesse ponto. Se a elite brasileira não abrir o olho, ela vai ser substituída pelo crime organizado. E aí são os dois modelos de negócio, né? Que é o modelo do PCC, que é o modelo vertical. Ele é um modelo, ele olha como crescer para cima dentro das instituições, que é o que o Kim descreveu aqui. Que é um modelo mais abstrato, até para você entender, porque você não consegue ver, é silencioso. Então é uma distribuidora de combustível, essa distribuidora de combustível vai atuar com carga que vem para cá, vai ter um prefeito ligado a ele que vai ajudar, enfim, o vereador que é amigo dele se instalar, montar uma operação, uma base em um determinado ponto logístico para eles. O PCC ele foi crescendo e montando uma operação que entra na polícia, no judiciário, entra na política, entra nos negócios, e você não vê. Só que eles vão subindo a escala social. E aquilo que o Kim colocou é tudo verdade, é tudo público. Havia uma ONG que rodava em Brasília e teve reuniões com ministérios dos mais diversos, tratando do interesse do PCC e do Comando Vermelho. Eu gosto dessa ONG, acho que a parte mais engraçada é que ela era meio aberta. Tipo, o PCC e o Comando Vermelho são adversários, mas na hora do lobby, eles dois contrataram a mesma empresa. Era a mesma pessoa fazendo lobby pros dois. Que também, por curiosidade, é o mesmo lobby, em termos de tema, das ONGs que o próprio George Soros financia no Brasil, ligados à ideia de direitos humanos, conflitos raciais, etc. Essa etapa, essa atuação vertical do PCC, ela obriga um tipo de uso de inteligência que o Brasil até tem à disposição. Tá? Assim, se você tivesse operações recorrentes, se houvesse interesse, por exemplo, do Ministério da Justiça em tocar isso, a gente poderia ter mais operações e ir pegando os caras. A outra, que é a do Comando Vermelho, ela é mais rude, ela é mais clara, que é a ocupação horizontal. Você pega pedaços do mapa, e aí eles ocupam aquele território, eles fazem a operação de drogas acontecer nesse território, e em vez de ser, por exemplo, sócio de uma empresa que vai lavar dinheiro, uma rede de padarias em algum lugar, tal, em vez de entrar no mundo para além da área que eles controlam, que é o que o PCC faz, eles controlam todo o comércio de vários serviços e produtos dentro da área deles. Então, lá é o Vale Gás, né? É o Kit Gás, é o Kitnet que eles vão vendendo, o CVNet, que é a internet deles, dentro da área deles. Então, o do CV é uma coisa mais circunscrita, mais clara. Eu acho que é um tipo de atuação mais primitiva, que é de um banditismo clássico de ocupação territorial. E o do Comando Vermelho é essa vertical. Do PCC, né? Desculpa, Vertical. do Comando Vermelho vai vertical. Pra cada um vai ter que ser um tipo de medida. Pro Comando Vermelho te falar, declarar a guerra ao tráfico e recuperar os territórios. Quais territórios? Qual é o território do Comando Vermelho em Americana? Hoje, por conta da Rota Caipira, que é a rota que vem a droga lá Mato Grosso do Sul, e vem para São Paulo e chega para Porto Santos, você tem que ter várias cidades com vereadores e entrepostos políticos e de lobby que eles fazem para poder rodar a mercadoria ali. Isso é natural. Então, todo o interior de São Paulo foi contaminado pelo PCC. Cada cidade é uma história, cada cidade é uma infiltração numa área. Às vezes é uma infiltração numa delegacia, às vezes é um juiz, às vezes é um grupo de empresários, às vezes é uma base de combustível. Esse tipo de coisa é tão mais complexo, você demoraria alguns anos para terminar de desmontar. Lógico que é possível e não é nem tão difícil. Essa última operação mostrou assim, você vai pegando os nódulos, você começa a quebrar os caras. Já do PCC, do Comando Vermelho é a ideia da guerra. É a ideia da reocupação territorial. Naturalmente, no Nordeste, a atuação do Comando Vermelho está sendo muito mais grave do que a do PCC.
Então eles estão chegando num nível de domínio territorial em que as periferias de certas cidades, como Fortaleza, estão completamente tomadas. A gente começou a ter uma ocorrência que é comum no México, e tá rolando agora, que é de cidade fantasma, em que os caras dão um toque, ó, vai todo mundo embora daqui, não sei o quê, e você tem cidades inteiras fantasmas. A gente mandou um menino nosso gravar um vídeo para assim, é mentira, é lenda? Tem lugares ao redor de Fortaleza que as pessoas simplesmente abandonaram as casas, teve casa largada aberta, ele entrou na casa para mostrar tal, as pessoas foram embora. Então, esse é um tipo de, se a gente fosse fazer uma escala de transformação em narco-estado, em que a gente tem os piores elementos de um profissionalismo de cartéis que chegaram a ter na Colômbia, com os piores elementos do banditismo de ocupação territorial do México. Não, em ambos os casos não chegou no topo da cadeia. Tipo assim, o Pablo Escobar matando o Galã, lá, que era um presidenciável, ou explodindo juízes e tal. A gente tá quase isso. Mataram agora um delegado geral, um cara que foi delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi secretário. A gente tá começando a escalar, vamos dizer, nesse ponto para ficar igual o México e a Colômbia, e do outro lado da parte de ocupação territorial está muito similar ao México. O México, porém, tem aquela coisa que é a região norte, lá onde tem muitos cartéis, eles ocuparam um terreno grande, um território, sabe, que você consegue ver no mapa. Enquanto que aqui é tipo pedaços ao redor das cidades. Eu acho que a partir do momento que as polícias, isso é a tônica no Nordeste, não puderem de fato entrar em grandes zonas, como tá começando a acontecer no Ceará, talvez as pessoas ali despertem. Só que eu não acho, e esse é um ponto, que há vontade política e nem vontade de alterar institucionalmente os marcos legais, penais, de processo penal para alterar isso por parte do sistema político vigente. Quando a gente fala em direito penal do inimigo, para enfrentar esta guerra, a gente vai ter que alterar, assim, profundamente os nossos marcos legais e o próprio entendimento que a lei brasileira tem sobre o que é uma pena. Uhum. O que é uma pena? Porque a pena tem um objetivo futuro de coibir outros crimes que vão acontecer, ela tem uma perspectiva retrospectiva de olhar para a vítima e falar, não, a gente vai reaver aqui tua dignidade e vou punir aquele ato. Qual é a noção de pena? É uma discussão de direito penal séria, que a gente está trazendo agora para esses termos. O que a gente sabe é, se quisermos fazer isso, tanto com o PCC quanto com o Comando Vermelho, tem que ter um tipo de legislação especial para eles. E essa legislação especial vai retirar prerrogativas que você dispõe, ele dispõe, que um cidadão brasileiro comum dispõe, de direito vamos dizer, a um sistema de defesa com uma determinada velocidade, com um determinado, vamos dizer, número de ações de proteção, de defesa que você tem no processo, e aplicar o que no direito penal do inimigo chama de direito penal de terceira velocidade, que ele é rápido e muito rígido. Então tem que ser um direito penal muito veloz nas operações que pegam os caras e muito rígido nas punições. A ideia do direito penal de terceira velocidade é o direito penal do inimigo, que é o que nós precisamos fazer, né? E aí essa abre todo um leque de discussões sobre isso. Foi isso que foi feito em El Salvador? Olha, é uma discussão que eu queria até ter com o Kim, porque em El Salvador, em grande medida, foi isso que foi feito. Agora, a gente pode falar, e o inquérito do Alexandre de Moraes, em grande medida, também não traz elementos do direito penal do inimigo? Sim, só que aí é o direito penal do inimigo político, né? Porque foi. Quando eu olho assim, é um direito rápido e que pune demais. Não é o inquérito do Xandão? Ele elegeu um inimigo, ele falou: esse aqui é o inimigo da democracia, e ele botou o direito para atuar, vamos dizer, de maneira quase arbitrária, em muitos termos, e com punições draconianas, para coibir a repetição disso. Ou seja, o próprio Estado brasileiro, cujos juristas são, em grande medida, contrários ao que a gente está propondo aqui, acham lindo. E foi muito efetivo o que o Alexandre de Moraes fez. A gente, ai, que engraçado, né? Interessante que Contra o Marcola não serve. quanto Marcola não serve. Quanto Comando Vermelho não serve. Pra coibir ladrão não serve. Mas pra atingir um adversário político, vocês tiveram que recorrer exatamente a isso. Então, na prática, aquele Cali, acho que é 13 ou 18, que tem essas duas grandes gangues em El Salvador, o que foi feito com aquelas gangues em El Salvador e funciona, vai funcionar com as facções aqui. Eles dizem que não, eles dizem que isso é uma perseguição, que isso é uma coisa de caráter racial. Eles vão levar as discussões pros termos mais idiotas possíveis. Agora, isso foi aplicado. Isso foi aplicado pelo Alexandre de Moraes no inquérito. E claramente, para os intentos dele, funcionou. Né? Então a gente tem que fazer, não. Achamos que o direito assim funciona. O reconhecimento. No fundo, cara, o Alexandre de Moraes ter atuado desta maneira é um reconhecimento de que as instituições brasileiras não tinham condições de punir crimes que eram cometidos aqui e ali, ou até, vamos dizer, supostos crimes, para eu tentar ser justo ali com a galera, para tentar ser brando com pessoas que são inclusive adversários nossos. Na prática, esse reconhecimento, que é um reconhecimento tácito, impõe, portanto, que se quisermos fazer justiça justamente com o que importa,
o direito também não nos serve. Então temos que ter um direito novo e adequado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias, dos temas mais importantes do momento. Uau.